Olá a todos, esse é o último vídeo da série Processos Químicos para a Reciclagem do Lixo Eletrônico e a ideia aqui é tratar um pouco sobre plásticos, um outro material muito comum em lixo eletrônico. Vejam que o vídeo foi dividido em duas partes. Na primeira etapa do experimento, 2 polímeros diferentes serão aquecidos e os gases provenientes desse aquecimento serão borbulhados em uma solução contendo prata em meio ácido. Vocês terão então que realizar a diferenciação desses polímeros com base em observações experimentais. Na segunda parte do vídeo, nós iremos apresentar um trecho de experimento realizado por um laboratório aqui do Instituto de Química, que é o GPEC, e nesse vídeo eles realizam então a separação de alguns polímeros diferentes, utilizando para isso a densidade que esses polímeros apresentam, ok? Vamos lá então? No Brasil, a separação é feita de modo manual, utilizando critérios visuais. Em laboratório, podemos fazer a separação de vários tipos de plástico, utilizando como base algumas propriedades que esses materiais apresentam. Nesse experimento, utilizaremos 5 amostras de plásticos. Essas amostras podem ser encontradas em materiais e embalagens que temos em casa. É possível reconhecer esses plásticos pelo código identificador. Vamos nos basear primeiramente na faixa de densidade que esses materiais apresentam. Vamos adicionar cerca de 150 ml de água potável a um dos beckers. Em seguida, vamos colocar as 5 amostras de plástico e agitar o sistema com um bastão de vidro. 2 flutuaram e 3 foram para o fundo do becker. Algumas amostras flutuaram por terem densidade menor que a da água. Já as que afundaram têm densidade maior do que a da água. Consultando uma tabela com a faixa de densidade dos plásticos, podemos determinar quais amostras de plástico afundaram ou não. Podemos verificar que os plásticos que afundaram foram PET, PS e PVC. Os plásticos que flutuaram foram o PP e o PEAD. Assim, realizamos a primeira etapa de separação por diferença de densidade. Agora, vamos ver como podemos separar as amostras que flutuaram? Provavelmente seria possível separá-los, e pela tabela podemos prever que o PP flutuaria e o PEAD afundaria. Vamos testar? Nessa etapa, utilizaremos uma mistura de etanol e água. A densidade do etanol em temperatura ambiente é de aproximadamente 0,79 gramas por centímetro cúbico. Já a da água, como sabemos, é 1 grama por centímetro cúbico. Sendo assim, a densidade da solução resultante será entre 0,79 e 1 grama por centímetro cúbico.
Vamos colocar o álcool numa proveta de 250 ml, em quantidade suficiente para que o densímetro flutue. Após conferir o valor de densidade, confirmamos que é possível utilizar o álcool comercial para separar as amostras que flutuaram na água. Com o auxílio de uma pinça, vamos colocar as amostras que flutuaram na água no becker com etanol comercial e agitá-las com um bastão de vidro. Podemos observar que uma amostra flutuou e outra afundou, confirmando nossa previsão. Logo, podemos identificar a amostra que flutuou como o PP e a que afundou como o PEAD. Ainda precisamos separar as 3 amostras que afundaram na água, o PS, o PVC e o PET. É o que faremos na próxima etapa. Para isso, novamente, precisaremos de um líquido que não interaja com os plásticos e que apresente densidade intermediária em relação às amostras. Como o PET e o PVC têm faixas de densidade que se sobrepõem, não podemos separá-los por flutuação. Mas se tivermos um líquido com densidade por volta de 1,15 gramas por mililitro, poderemos separar o PS dos plásticos mencionados. Para obter esse líquido com densidade adequada, podemos nos valer da propriedade de alguns solutos que, ao serem dissolvidos em água, apresentam uma solução com densidade maior que a da água. Para isso, vamos utilizar o cloreto de sódio, ou sal de cozinha, que é um material fácil de encontrar, barato e também muito fácil de descartar. Nós vimos agora há pouco 2 maneiras de determinar a densidade de uma mistura. Agora, vamos utilizar esse conhecimento para determinar a composição da próxima solução. Vamos começar com o gráfico. De acordo com ele, podemos constatar que para obter uma solução com densidade de 1,15 gramas por mililitro, é preciso que ela tenha 20% de cloreto de sódio. Ou seja, a cada 100 gramas de solução, 20 gramas devem ser cloreto de sódio e 80 gramas de água. Vamos preparar 200 gramas de solução. Então, vamos tarar a balança com o becker, pesar 40 gramas de cloreto de sódio e adicionar água até completar 200 gramas. Assim, teremos 200 gramas de solução contendo 20% de cloreto de sódio. Para confirmar a densidade da solução que acabamos de preparar, podemos utilizar um densímetro, mas lembre, ele deve ter a escala adequada. No nosso caso, utilizaremos um densímetro com escala entre 1,1 e 1,2 gramas por centímetro cúbico. Iremos transferir a solução para uma proveta de 250 ml e introduzir cuidadosamente o densímetro. Em seguida, poderemos verificar o valor da densidade da solução. Com a solução devidamente preparada, podemos partir para a separação das amostras que afundaram na água. Retornamos a solução de cloreto de sódio para o becker e, com o auxílio de uma pinça, retiramos as 3 amostras que afundaram na água e as colocamos no becker. Agitamos e esperamos estabilizar o sistema. Verificamos agora que a amostra de menor densidade flutuou, ou seja, o PS, e 2 afundaram, o PVC e o PET.